Fala, galera do De Fora Pra Dentro. A gente falou sobre preconceito velado. A gente tem falado sobre preconceito velado nos últimos dias aqui no canal. A gente gravou um vídeo sobre preconceito velado aqui na Nova Zelândia. Aí a gente escreveu um outro respondendo, né, que as pessoas, os ataques, né, mimimi, essas bobagens. Depois nós falamos novamente. E aí eu quero fazer um adendo aos vídeos que a gente comentou, com base no que aconteceu. O que aconteceu? O canal nunca recebeu tantos contatos, tantos e-mails com relatos de pessoas quanto o que aconteceu nos últimos 3 vídeos. Muita gente contando os preconceitos velados pelos quais elas passaram nos países onde elas moram ou moravam, e o quanto isso afeta as pessoas, e o quanto isso é um processo acumulativo, né? Cumulativo, eu já agora não me lembro mais como falo. Um processo que vai acumulando. Você não sente no princípio, e depois você começa a notar, e depois você começa a ficar irritado, e depois começa a te afetar emocionalmente. O que foi surpreendente para mim é que o número e a diversidade, né, em todos os países, não todos os países, mas os países com diversas características. Então, recebemos relatos, vou aqui de cabeça, tá? Finlândia, Suécia, Dinamarca, Alemanha, França, Inglaterra, Irlanda, Espanha, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália e Japão. E Áustria. E eu estou falando apenas das pessoas que nos mandaram e-mails ou WhatsApp, porque eu recebi mensagens, por exemplo, de amigos meus aqui da Nova Zelândia, 2 amigos meus, em posições diferentes, em cidades diferentes, relatando situações diferentes de preconceito velado e de dificuldades de progressão na carreira, dificuldades de socialização e etc. Em cenários muito diferentes, com características e profissões muito diferentes. Agora, eu fico imaginando e tentando pensar mesmo e discutir comigo mesmo, depois de ler todos esses relatos, né? Bom, ficou claro para mim que morar fora do Brasil tem esse pacote de preconceito, tá? Ou velado ou aberto. Claro que o aberto, agressivo é pior, né? Óbvio. Mas o velado, em compensação, é mais difícil de ser combatido. E às vezes é difícil de ser percebido. Porque às vezes você pode estar sendo preterido profissionalmente sem saber. Você está perdendo uma possibilidade de trabalho sem que você saiba. Então tem esse detalhe, tem essa questão, essa caveata aí do problema do preconceito enrustido, né, não explícito. Então o que a gente vê, o que a gente nota pela diversidade é que faz parte do pacote. Não que seja certo e que não precise ser combatido, isso é um absurdo, são absurdos. Mas a questão é que faz parte do pacote. Então se você estiver pensando em sair do país, você tem que se preparar para isso. Eu não sei se isso é uma coisa que você pode se preparar, uma coisa preparável, né? Se prepare. Eu não sei se dá para preparar para isso. Eu não sei o quanto dá para preparar para isso. Mas o fato é que isso acontece. E isso é uma coisa que vai te drenando, vai te minando e vai aos poucos colocando você numa situação defensiva, sempre defensiva. Um dos relatos mais comuns refere-se a ter que ser o melhor incontestável para conseguir o mesmo reconhecimento profissional
do que um medíocre consegue, desde que seja daquele próprio país. Então você tem que ser um melhor, você não pode ter uma vírgula na sua progressão, porque você é medido, você é avaliado sob uma régua diferente. Esse é o relato mais comum. Há outros relatos que falam sobre a falta de oportunidade. A você não é dada a oportunidade que é dada a um local. Então, se você é local, você tem acesso a oportunidades que um não local tem, com mais facilidade, com mais... Enfim, é um processo mais tranquilo. E assim, as pessoas agora, isso abre a possibilidade das pessoas falarem, bom, então é mimimi, né? Se isso tem no pacote, isso vem no pacote, o pacote imigração tem o pacote preconceito, então viva com isso ou não imigre. Até uma posição, apesar de agressiva, é uma verdade. Você sabia disso. Bom, a questão é que em alguns lugares não se sabia disso. Eu mesmo, o meu depoimento, o meu testemunho aqui é esse, porque eu demorei para perceber. E aí desmancha-se a questão do mimimi, porque não é mimimi. Não é mimimi, é injusto. É injusto. Como eu disse, um país não é formado por aqueles que nasceram no país. Esse é um direito adquirido inexistente. O país é composto por aqueles que vivem no país, não aqueles que nasceram no país como um direito legítimo, porque na verdade nascer no país é uma questão de sorte, né? Eu acho que a observância desse fenômeno, dessa discriminação velada e a compreensão dela é fundamental, porque eu acho cada vez mais que verbalizar, que explicar para as pessoas que estão próximas que isso está acontecendo é fundamental para que isso não aconteça. Então vocês falam, olha, isso não é aceitável, isso não pode acontecer por causa disso. Isso está acontecendo comigo aqui. Isso tem que ser verbalizado. E é preciso, e a discussão a respeito disso é importante para que as pessoas entendam que elas podem estar passando por isso sem notarem. Como aconteceu comigo, demorou quase 10 anos para que eu percebesse. Quase 10 anos, porque é uma questão sofisticada. Óbvio que para cada situação há uma saída, né? Não é uma regra. Você verbalizar isso pode fazer com que as coisas se tornem piores, mas talvez seja uma solução. Eu não tenho certeza o que deve acontecer no futuro. Eu acho que as pessoas estão viajando cada vez mais. Há uma questão da mobilidade. Você que mora fora do Brasil, você já notou que as pessoas de fora do Brasil, particularmente em países mais desenvolvidos que o Brasil, elas imigram muito mais do que o brasileiro. Não há nenhuma grande barreira, as pessoas têm muito mais fluidez. Na Europa, então, é uma coisa muito mais comum, né? As pessoas são muito mais itinerantes, né? No Brasil é uma grande, né, façanha. Me mudei, fui morar no Canadá. Não, e a pessoa do Canadá mora 2 anos nos Estados Unidos, aí morou 3 anos na Inglaterra. Há uma fluidez maior. Eu tendo a acreditar que o futuro vai ser assim, que as pessoas vão ter mais fluidez e esses preconceitos eles vão diminuindo. Agora, tem as ondas, né? As ondas culturais que aumentam o nacionalismo, e agora a grande onda, né? Essa onda ridícula, essa onda abjeta de culpar os imigrantes por problemas locais, né?
todos os indicativos mostram, é uma grande bobagem. É claro que isso alimenta um determinado lado político, uma determinada esfera política, e essa esfera política pode ser de direita ou de esquerda, depende do país, se alimenta de um problema qualquer que é eleito e tem impopularidade. Então, elege-se um problema, elege-se o problema dos imigrantes, como fizeram antigamente com outras religiões e raças, como o problema maior, encampa-se aquela bandeira e se extrai votos de uma população frágil. Então, por exemplo, algumas pessoas me chamam de comunista, um absurdo, né? Os caras virem aqui e me chamar de comunista. Mas também tem algumas pessoas mais radicais de esquerda que dizem que eu sou bolsonarista. Já tem um vídeo aqui chamado lulista e bolsonarista. No mesmo vídeo, os comentários de um mesmo vídeo me acusavam dos dois lados. Normalmente quem faz esse tipo de acusação, é uma pessoa muito pouco estudada. É a aplicação real, né? É a personificação do efeito Dunning-Kruger, né? A pessoa que tem pouca informação se acha um expert no assunto. Ou seja, uma pessoa que vem aqui e me chama de bolsonarista não consegue nem decodificar o que eu estou falando. Mesma coisa uma pessoa que me chama de comunista, né? Vem aqui e fala, você é tão comunista que você não percebe. Eu sei exatamente em qual lado do espectro eu estou. E eu sei exatamente que o lado do espectro que eu tô também me garante aprovar e aceitar coisas do outro lado do espectro. Então é uma grande bobagem isso, mas essa pessoa serve esse discurso, né? O discurso do rótulo. E essa pessoa que faz o rótulo normalmente é uma pessoa incapaz, com muito pouco estudo. É um Dunning-Kruger, é uma pessoa que leu ou moldou a sua opinião no YouTube. São muito frágeis, são pessoas muito frágeis, intelectualmente muito frágeis. Mas infelizmente essas pessoas são muito vocais, enfim. E são essas pessoas que não entendem exatamente a dificuldade de se viver num ambiente onde você vive cercado por preconceito por todos os lados. Agora, voltando à origem da discussão, aceitar ou não, resolver esse problema ou não, é uma questão muito difícil, não é uma questão simples, e é uma questão que vai além de um vídeo no YouTube, claro, você precisa refletir a respeito disso. Para a gente encerrar, eu também recebi alguns relatos de pessoas dizendo o seguinte: eu moro aqui na Nova Zelândia há 20 anos e nunca passei por isso. Já comentei a respeito disso no canal algumas vezes, mas isso é uma estupidez também, né? Aí o grande imbecil, né, que escreve uma coisa dessa e me acusa de mimimi, etc. Ele não tem a capacidade de entender que o fato dele não ter passado por isso não significa que não exista no país e não seja forte. Eu estava conversando sobre isso com um amigo meu aqui na Nova Zelândia e nós demos muita risada de uma história que aconteceu comigo aqui. Eu tinha uma scooterzinha caindo aos pedaços. Eu estava parando e passou uma mulher na minha frente, uma mulher muito, muito bonita, alta, branca, super branca, com cabelo ruivo, que me parecia ser natural, cacheado, os olhos azuis. E quando eu tirava o capacete, eu tive uma reação que eu não tenho orgulho dela, mas enfim, eu falei, abre aspas, nossa, que gata. Mas assim, baixo pra mim, em português. A mulher olhou pra mim e falou, obrigada. E continuou andando. Ela era brasileira, não parecia brasileira. Isso foi em 2013. Isso foi em 2013. Muitos anos depois, eu a encontrei na faculdade onde eu trabalho. Ela estava lá, ela trabalhava numa empresa de engenharia, eu acho, não me lembro. Estava tendo uma feira de expositores lá e ela apareceu nessa feira. E ela veio falar comigo, falou, você falou que gata, tal, não sei o quê. A gente começou a conversar. Ela foi criada no Brasil,
mas ela é filha de irlandeses, se eu não estou enganado. Então ela fala, o inglês dela, por exemplo, não tem sotaque no inglês dela. E ela comentou comigo, falou, aqui eu sou percebida como neozelandesa, eu nunca tive problema, mas eu sei, por exemplo, meu irmão não se parece neozelandês, desculpa, o pai dela é irlandês, a mãe dela era brasileira, é isso. Meu irmão não se parece neozelandês e sofre uma série de preconceitos também, etc. Ou seja, tem a ver muito com a percepção, né? Tem muito a ver com a percepção. Então, se a pessoa é percebida como local, ela não passa por isso. E ela, como brasileira, sendo brasileira e etc., mas com uma imagem neozelandesa ou gringa e com inglês, cujo sotaque não é percebido, ela não teve esse problema. Então tem essa questão da percepção. Enfim. É isso, galera. Antes de você sair, você deixa o seu like, se inscreva no canal. Estou repetindo esse formato aqui que vocês gostaram de falar com vocês no carro. E a gente vai conversando no carro. E agora eu vou desligar e vou começar a pensar que eu vou dar uma aula de finanças agora. Explicar para alunos de planejamento urbano o que é um cash flow, taxa interna de retorno. Enfim, eu preciso dar uma zerada na minha cabeça porque tô meio fora de forma para essas coisas, né? Calcular TIR, né? Enfim, abraço, galera. Antes de você sair, você deixa o like, se inscreva no canal, faça o seu comentário aqui, mande seu relato, né? O e-mail tá sempre aí na descrição, né? E dê uma força pro canal, compartilhe isso aí, se inscreve e a gente se vê aqui no De Fora Pra Dentro. Grande abraço, até a próxima.